Questão 2 da CESP. Todo mundo sabe que a CESP é uma banca que costuma fazer questões extremamente complexas, bem difíceis, e normalmente certo e errado. Só que o pessoal esquece que a CESP também faz provas com questões de alternativas. E eu quis trazer uma para vocês aqui, ó. Todas as questões a partir de agora são 2019, tá? Só para você poder ficar bem por dentro. Ó, no processo de descentralização por serviço, eu já sei qual é meu assunto. Amigo, vamos lá rapidinho. O que é descentralização por serviço? Descentralização por serviço, também conhecido como outorga legal, é aquela situação em que eu tenho necessariamente administração pública direta instituindo alguém da administração pública indireta. Necessariamente. Então, a União está criando uma autarquia, o Estado está autorizando o surgimento, a criação de uma, sei lá, uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação pública, não me importa. Então, quando ele falar disso aqui, serviço ou outorga legal, necessariamente é a entidade que depende de lei para existir. Então só pode ser a administração pública indireta. Qual é a grande característica dessa descentralização? Ele fala em que o órgão passa a deter titularidade e execução. Essa é a grande característica, realmente. Porque, assim, existe uma outra descentralização chamada descentralização por delegação ou por colaboração. Essa descentralização por delegação, em que você tem um particular prestando serviço público em nome do Estado, ela transfere apenas a execução. Ficou feio, né, essa execução, mas tudo bem. A titularidade, ela continua com a administração pública, beleza? Então vamos lá. Em relação à descentralização do serviço, ele fala: o exercício da capacidade administrativa do órgão descentralizado, mediante dependência financeira, em relação ao poder central. A partir do momento que você cria, porque convenhamos, a administração direta, ela está criando uma entidade para indireta. Você lembra que você estudou comigo? Existe hierarquia, subordinação? O máximo que existe é uma vinculação entre esses caras. A administração direta, ela pode fiscalizar a prestação pela indireta. Deixa eu só abrir a janela aqui, pelo amor de Deus, porque tá ficando quente o meu quarto. Eu tenho um cemitério aqui em frente à minha casa, então é tranquilo, não vai ter muito barulho. Espero, né? Então a ideia é a seguinte, ó. Quando você fala em descentralização, principalmente por serviço, especificamente por serviço, tudo bem que na colaboração também, tá? Porque quando você tem um contrato, você não vai ter dependência. Não existe essa palavra dependência, porque as entidades criadas, elas têm a autonomia financeira, eles vão ter autonomia administrativa. Então a questão A, erradíssima, tá? Ou a alternativa A, né? A B fala o seguinte: a sujeição do órgão descentralizado a controle ou tutela. Sujeição do órgão a controle ou tutela. Beleza. Controle administrativo, ou tutela ministerial, supervisão ministerial, tutela administrativa, exercido pelo poder central nos limites da lei para assegurar certa independência ao órgão. Gostei, hein? Tem potencial. Vamos deixar em aberto? O uso de patrimônio próprio pelo órgão descentralizado, bem como a sua não sujeição ao princípio da especialização. Mentira, né? Que a grande jogada de você descentralizar e dar autonomia para o cara é que ele vai agir exatamente de forma especializada. Por que você vai criar uma autarquia? Porque o cara vai ter especialidade. É aquela brincadeira que eu faço nas minhas aulas. Você passa em frente a um escritório de advocacia e o cara coloca direito civil, tributário, trabalhista, faz tudo. É aquele advogado pato, né? O cara é advogado que faz tudo, mas faz tudo uma merda. Porque já viu o pato? Pato, ele voa, ele nada e ele anda. Ele voa torto, ele nada, nem voa direito, aliás, ele nada todo escroto e ele anda todo escroto. Então um pato, ele faz tudo e faz tudo errado. A mesma coisa vale para a administração direta. A administração direta, ela tem um monte de obrigação. Ela vai fazer mal. Então ela faz o quê? Especialidade, ele cria a entidade da administração indireta. Tanto que quando ele cria uma autarquia, por exemplo, Banco Central. O Banco Central tem uma função específica. O Banco Central entrega coisa na sua casa? Seria até uma boa, né? Os correios estão meio retardados, mas ele não vai entregar. Por que ele não vai entregar? Porque não faz parte da função dele. Então é erradíssima a C, porque a especialização está certa. Só um comentário rápido. Eu estou odiando essa questão por uma coisa. Eles estão usando a palavra órgão, né? E pelo contrário, quando você tem uma descentralização, você não tem a criação de um órgão. Até porque o órgão não tem personalidade jurídica, não tem autonomia, não tem nada. Né? Horrível o que a CESP fez aqui. Mas fazer o quê, né? Normalmente, quando isso acontece, por favor, faz a questão. Depois a gente entra com recurso para tentar derrubar.
a sujeição do órgão descentralizado ao princípio da especialização, bem como a sua dependência. Errado, essa primeira parte estava até certa, mas já vimos que não há dependência. A distribuição interna de competência no âmbito de uma mesma pessoa. Isso aqui é desconcentração, isso aqui não é descentralização. Você lembra? Aí sim, quando você fala em desconcentração, você não tem criação de nova pessoa jurídica. Logo, é dentro da mesma PJ que você tem uma distribuição, um desmembramento de competências. Aí sim, né? Você tem lá o que eu sempre uso como exemplo, a INSS, criando postos de atendimento. Aqui são órgãos. Aqui a palavra órgão estaria certo. Mas tudo bem. Você concorda comigo? Então, realmente, o nosso gabarito é a letra B.